queridos catequizandos, como vocês estão? Como passaram a semana? Espero que muito bem. Eu sou a catequista Elisângela e espero que vocês possam dar uma licença para a gente poder entrar em sua casa. E eu sou o Saudi, seminarista aqui da Paróquia Menino Deus, e também estou aqui para nós meditarmos sobre o 11º encontro. E então vamos começar com a nossa oração pedindo a graça, a força de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados catequizandos, vamos pegar o nosso livro lá na página 47 com o tema Amor e Responsabilidade. Deus, quando nos criou, nos fez homens e mulheres para uma relação de amor. Podemos constatar isso nas muitas passagens bíblicas que dão exemplo de como ele pretendia que o sexo fosse vivido, revelando-nos a beleza da sexualidade humana com uma dádiva, um especial presente de Deus ao homem. Por esta razão, a visão cristã de homem e de mulher tem como base que a sexualidade humana só encontra expressão e sentido na experiência do amor responsável. Nesse momento, vamos prestar atenção na leitura para que depois possamos conversar e refletir. O catequista Saudi vai ler para nós a passagem de Daniel, capítulo 13, versículo de 1 a 27. Leitura do livro do profeta Daniel. Havia um homem chamado Joaquim, que habitava na Babilônia. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, de grande beleza e piedosa, porque havia sido educada segundo a lei de Moisés, por pais honestos. Joaquim era sumamente rico. Junto à sua casa havia um pomar. Os judeus reuniam-se frequentemente na casa dele, porque ele gozava de uma particular consideração entre seus compatriotas. Haviam sido nomeados juízes naquele ano, 2 anciãos do povo, aos quais se aplicava bem a palavra do Senhor. A iniquidade surgiu na Babilônia, de anciãos juízes, que passavam por dirigentes do povo. Esses 2 personagens frequentavam a casa de Joaquim, aonde vinham consultá-los todos aqueles que tinham litígio. Lá pelo meio-dia, quando toda essa gente tinha ido embora, Susana vinha passear no jardim de seu marido. Os 2 anciãos viam-na, portanto, todos os dias durante seu passeio. Tanto que se apaixonaram por ela, e perdendo a justa noção das coisas, desviaram os olhos para não ver mais o céu, e não ter mais presente no espírito a verdadeira regra de comportamento. Ambos foram atingidos pelo amor a Susana, mas sem se confiarem mutuamente sua emoção. Tinham vergonha de declarar um ao outro o desejo que sentiam de possuí-la. Todos os dias, inquietos, procuravam avistá-la. Uma vez disseram um ao outro: "Vamos para casa, está na hora do almoço." Saíram cada um para seu lado.
Mas havendo ambos retrocedido, encontraram-se novamente no mesmo lugar. Perguntando um ao outro qual o motivo de sua volta, confessaram-se sua concupiscência. Combinaram então um encontro onde a pudessem surpreender sozinha. Enquanto calculavam qual seria o momento propício, eis que Susana chegou, como de costume, com 2 empregadas, e tomou a resolução de banhar-se, pois fazia calor. Lá não havia ninguém, salvo os 2 anciãos escondidos, que a espreitavam. Trazei-me, disse ela às 2 empregadas, óleo e ungüentos, e fechai as portas do jardim para eu me banhar. O que elas fizeram por sua ordem. As portas do jardim, estando fechadas, saíram pela porta do fundo, para ir buscar os objetos pedidos, ignorando que os anciãos lá se achavam escondidos. Apenas saíram, os 2 homens precipitaram-se em direção de Susana. As portas do jardim estão fechadas, disseram-lhe. Ninguém nos vê. Ardemos de amor por ti. Aceita e integra-te a nós. Se recusares, iremos denunciar-te. Diremos que havia um homem contigo e que foi por isso que fizeste sair tuas servas. Susana exclamou tristemente: que angústias me envolvem por todos os lados. Consentir, eu seria condenada à morte. Recusar, nem assim eu escaparia de vossas mãos. Não, prefiro cair sem culpa alguma em vossas mãos, do que pecar contra o Senhor. Susana soltou grandes gritos, e os 2 anciãos gritavam também contra ela. E um deles, correndo às portas do jardim, abriu-as. Com essa balbúrdia, os criados precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que havia acontecido. Os anciãos se puseram a falar, e os criados enrubesceram, pois jamais nada de semelhante fora dito de Susana. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos catequizandos, a leitura que nós acabamos de meditar termina antes de mostrar o desfecho. Mas eu gostaria de mostrar para vocês o que aconteceu com Susana. Esses 2 anciãos, de fato, acusaram ela de ter cometido adultério contra o seu marido diante de um tribunal. E Susana tinha menos voz do que eles, pois eles eram juízes em Israel. E ela apenas rezou, confiando em Deus. E eis que Deus então suscitou um jovem chamado Daniel, para que ele a defendesse. Daniel, instruído pela sabedoria de Deus, separou os 2 anciãos, e interrogou cada um separadamente. E chegou para um e perguntou: diante de que árvore você viu Susana com esse jovem? E ele falou um tipo de árvore. Depois chamou o outro e perguntou: diante de que árvore que você encontrou ela com esse jovem? E ele falou uma outra árvore. E assim eles perceberam, através desse truque, que os 2 anciãos mentiam, que eles acusavam Susana. E assim, o mal que eles pretendiam contra ela reverteu contra eles mesmos. Mas hoje, o nosso tema é a sexualidade vivida dentro de uma experiência de amor, que é dirigida, que é conduzida por Deus. E essa leitura é muito interessante, porque ela mostra como os pecados que acontecem nessa área contra a castidade, antes deles se tornarem coisas muito ruins, coisas muito terríveis diante da sociedade, eles começam no interior, eles começam dentro do coração. Então nós vemos como esses anciãos, dentro deles, se percorre um caminho de pecado antes de chegar nesse grande pecado contra Susana. E assim eles vão primeiro cobiçando essa jovem, cobiçando essa mulher que não era deles. E vão nutrindo esse desejo luxurioso por ela, até que finalmente, já não mais se controlando,
eles decidem cair nesse grande erro e a ponto de incriminá-la por não ter consentido ter aquela relação sexual adúltera com eles. Jesus, quando ele vem nos ensinar como viver a sexualidade de uma forma sadia, ele ensina justamente isso. Ele diz assim: aquele que olhar para uma mulher com um olhar de cobiça, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que Jesus queria dizer com isso? Que antes de o pecado se manifestar de uma forma clamorosa e exterior, ele já começa dentro de nós. E que o remédio, então, para o homem viver a sexualidade de uma forma sincera e sadia é começar a olhar dentro de si e não alimentar desejos sexuais contra pessoas que não são o seu esposo ou sua esposa. Não que seja errado você olhar e admirar a beleza de uma pessoa. O que Jesus está dizendo é que essa cobiça, esse olhar com um desejo luxurioso para outra pessoa, que não seja sua esposa, é algo errado. Então, vamos dar sequência à nossa reflexão sobre esse encontro. Nesse momento, vamos pensar, refletir e conversar. A história que lemos no livro de Daniel nos ensina como é belo o valor de quem sabe cuidar da sexualidade e como é triste a vida de quem só pensa em si, se preocupa com o outro. Neste momento, vamos juntos pensar mentalmente no texto que ouvimos e relembrar nos personagens, no cenário, nas palavras que consideramos importantes. Catequista Saldi, o que nós podemos tirar dessa leitura para os dias de hoje? Nós podemos trazer muitas coisas, Elisângela. Sobretudo porque nem para toda a sociedade é claro aquilo que é um comportamento errado, é claro aquilo que é um comportamento nocivo. Só vou trazer um exemplo para vocês entenderem. Quando São José de Anchieta veio ao Brasil e catequizou algumas tribos indígenas, entre essas tribos haviam muitos e muitos costumes. Em algumas havia o canibalismo. Ele começou a ensinar e catequizar aquelas pessoas e ensinou que era errado. E conversando com uma senhora, essa senhora falou a ele, essa índia, que ela tinha ainda vontade de se alimentar, do canibalismo, mas que ela entendia pela fé que aquilo era errado. Veja só, no contexto da época dela, aquilo era muito comum e ela não entendia racionalmente por que aquilo era pecado, mas ela teve a fé, ela acolheu com fé e depois foi entendendo. A nossa sociedade também, hoje, tem aqueles pecados que ela tomou como comum, como rotineiro, mas que nem por isso se torna algo correto. E sobretudo no âmbito da sexualidade, é claro, e muitos outros, mas de um modo especial na sexualidade, nós vemos que muitos comportamentos estão se afastando daquilo que é a vontade de Deus, daquele que é o projeto da sexualidade vivida de acordo com a vontade de Deus. Então, catequizantes, eu sei que o encontro de hoje está muito extenso, até porque o assunto traz muitas meditações e eu sei que traz muitas perguntas para vocês. Mas nem porque está longo a gente vai ficar sem fazer os exercícios, os quais vocês vão ler em casa, preparar bem e depois mandar as fotos para a catequista. Então, esses exercícios estão na página 48, na página 49 e na página 50. Mas de um modo especial, eu vou querer meditar com vocês sobre o exercício que está na página 49, que é um texto que vocês vão meditar. Esse texto, ele nos ensina um pouco o que é a sexualidade no projeto de Deus. Nos ensina a praticar o 6º e o 9º mandamento. E agora vocês já sabem também o que é essa castidade de que fala o 6º mandamento. É justamente essa virtude que nos faz viver a sexualidade de uma forma sadia. E então esse texto, no seu 2º parágrafo, vai nos listar alguns pecados contra o 6º e 9º mandamento. E nós vamos pontuá-los para que vocês entendam muito bem. O primeiro que ele vai pontuar é o pecado da fornicação. Essa palavra aparece bastante na Escritura e o que ela significa? A fornicação é o ato sexual, o ato conjugal, vivido fora do matrimônio. Mas o que é errado nisso?
é tão comum hoje em dia acontecer. O fato é que, fora do matrimônio, o ato conjugal ele não é vivido em toda a sua sinceridade, em toda a sua entrega. Porque você está com uma pessoa que você não sabe se ela está disposta a viver toda a vida dela contigo. Você não sabe se ela te ama de verdade, se ela está disposta a se entregar a você. Então ele não é verdadeiramente sincero, porque ainda não é o momento. Os dois não se entregaram em amor e assim podem viver essa experiência de Deus, que é a sexualidade. O segundo pecado que ele vai nos listar é a pornografia, que também, infelizmente, é muito comum e que expõe de uma forma errada a sexualidade das pessoas ao público, de uma forma muito desonesta. O outro é a questão da masturbação, que é uma vivência egoísta da sexualidade, onde eu busco o prazer só para mim, sem vivê-lo de uma forma autêntica como uma expressão de amor. Outro é a prostituição, que todos nós entendemos porque é errado, né? O comércio com uma pessoa, usar a outra pessoa como um objeto que eu compro, pago e depois descarto. E ele termina aqui listando a questão do estupro, que é justamente, nós vemos nos noticiários tantos casos e tão tristes, que é você não permitir, não deixar a outra pessoa ser livre para fazer as suas escolhas e abusar dela. Esses são os pecados que estão listados aqui. Há alguns outros, eu já mencionei a questão de você alimentar o desejo sexual por pessoas que não é o seu cônjuge, mas enfim, vamos ficar com esses hoje para nós entendermos. No entanto, existe um princípio que dá para vocês entenderem a partir desse princípio o que é errado, o que é certo dentro da sexualidade, ou seja, o que faz a sexualidade ser vivida de uma forma verdadeira, sincera, santa e feliz de fato. Esse princípio diz assim, que o ato sexual, ele somente deve ser realizado entre o homem e uma mulher que já se uniram no santo matrimônio, que já se entregaram um ao outro. E ele sempre deve estar sendo feito do seu modo natural, ou seja, como foi estabelecido por Deus que aconteça. E também aberto à possibilidade dele gerar uma vida, sem interrupções, porque o amor, ele vem de Deus e o amor de Deus é sempre fecundo. Meus amados catequizandos, nós vamos entrar no mês de setembro, é o mês da Bíblia, né? E eu acredito que todos nós temos uma Bíblia em casa, né? E que por muitas vezes, algumas pessoas acabam deixando ela de ladinho, né? E não é o nosso interesse. Vamos manuseá-la, vamos abrir, vamos ler, vamos mexer, né? Vamos nos aprofundar na nossa Bíblia. É um livro, é uma leitura que nós todos precisamos aprender, né, a mexer, a manuseá-la, né? Porque alguns nem sempre sabem mexer. E para aprender a mexer, nós precisamos abri-la, procurar, ler. Vamos aproveitar esse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, para aprofundar na nossa Bíblia e pegar o hábito da leitura e manuseá-la. Estamos chegando ao fim desse nosso encontro, dessa nossa meditação. E vamos pedir ao nosso anjo da guarda, esse nosso amigo, esse protetor que Deus nos confiou, que ele nos ilumine e que nos proteja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Bom, meus amados catequizandos, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm o contato da catequista. E espero vocês no próximo encontro, tá bom? Tchau para todo mundo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.